Boa noite a todos. É com muito prazer, é uma honra receber o convite da Sociedade Paulista de Reumatologia e, sobretudo, para que a gente pudesse aqui estar falando com vocês um pouquinho sobre fibromialgia. Então, eu quero agradecer muito esse convite e dizer que é uma honra participar. Então, eu vou aqui acrescentar um colega aqui. Então, hoje nós vamos, eu acrescentei, muito bom. Muito boa noite, Diogo. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos, então, ter essa honra de conversar com o professor Diogo Domiciano, que ele é professor assistente doutor e coordenador do ambulatório de fibromialgia do HC da USP, uma pessoa extremamente experiente no assunto fibromialgia, e realmente ele poderá colaborar também bastante com a nossa live de hoje. Então, muito obrigado. E hoje nós vamos conversar sobre como conduzir um paciente portador de fibromialgia. Todos vocês sabem que a fibromialgia é uma doença extremamente comum. Na verdade, dentro do nosso consultório do reumatologista, hoje praticamente são quase que 15% das nossas consultas no consultório são pacientes portadores de fibromialgia. E, na verdade, essa é uma das doenças que o reumatologista mais estuda, mas ainda tem muita dificuldade em vários aspectos, né? A fibromialgia, nós sabemos que ela é um exemplo clássico de dor crônica, e temos que deixar claro que dor crônica não é sintoma, é doença. Portanto, nós estamos falando de uma enfermidade extremamente comum. E nós sabemos o quanto esses nossos pacientes sofrem por essa enfermidade. Sofrem pela dor, sofrem pelos aspectos emocionais, sofrem pelas dificuldades de trabalho, sofrem por uma série de situações e que a gente tem aí tentado ajudá-los aí no dia a dia. As pesquisas caminham, as pesquisas estão avançando, e todos vocês sabem que ainda nós não temos um marcador específico para essa doença, né? Que seria o ideal se nós tivéssemos um marcador específico da fibromialgia. No entanto, a gente, com o que nós temos, nós podemos aí ajudar muitos pacientes no seu dia a dia. Eu gostaria de dizer que essa é uma enfermidade que, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje se gasta anualmente cerca de 10 a 12 mil dólares para o tratamento desses pacientes, né? Isso custos diretos, sem contar os custos indiretos, né? Na Espanha, cerca de mais ou menos 12 milhões de dólares de euros para tratamento dos pacientes portadores de fibromialgia. A fibromialgia, nós sabemos que é uma enfermidade onde existe uma alteração importante da sensibilidade ao nível do sistema nervoso central. Nós já estudamos muito. Você sabe que a fibromialgia, praticamente, ela é assim chamada há quase 45 anos, né? Desde 1976.
e ainda a gente tem toda essa dificuldade, sobretudo a dificuldade que nós temos com a fibromialgia nas questões da sua etiopatogenia. O que é etiopatogenia? Da sua causa específica e o desenrolar desse processo inflamatório, desse processo doloroso desses nossos pacientes. Mas o conceito mais moderno é esse conceito de sensibilidade ao nível do sistema nervoso central. Muito bem, eu gostaria de aproveitar esse momento e certamente provocar as pessoas que estão nos assistindo, que façam as suas perguntas aí no chat da live, para que a gente possa responder para todos vocês. Mas eu queria abrir uma pergunta inicialmente para o Dr. Diogo, que é uma pergunta sobre quais são os pontos importantes no diagnóstico da fibromialgia. Bom, boa noite, Provença, boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu queria agradecer também à sociedade pelo convite. Prazer estar aqui para falar de fibromialgia nesse mês, né, de fevereiro roxo, que tem como justamente o tema, digamos assim, algumas doenças, como entre elas a fibromialgia, o Alzheimer e outras doenças importantes. Bom, eu acho que o Provença já fez uma boa introdução do que é a doença. E em relação ao diagnóstico, eu acho que tem algumas considerações importantes, né, que são importantes tanto para o paciente quanto para o médico que atende. Então, a gente tem, primeiro, que o diagnóstico é uma doença cujo diagnóstico é totalmente clínico, né? Então, como você já comentou, a gente não tem um marcador, a gente não tem um exame laboratorial, um exame de imagem que confirme o diagnóstico. Então, ele é baseado nos sinais e sintomas do paciente. Então, o reumatologista ele está acostumado a fazer esse diagnóstico. E ele é baseado, então, nos sintomas. E quais são, então, os principais sintomas da doença? Então, como o marcador clínico da doença é a dor musculoesquelética difusa, né? Uma dor que, em geral, o paciente tem mais de 3 meses, é uma dor crônica e que se caracteriza por ser uma dor inespecífica, em geral, generalizada pelo corpo. E você tem, acompanhando a dor, alguns sintomas que são muito característicos, né? São os sintomas que acompanham, e tem 3 sintomas principais, que são a fadiga, que é extremamente frequente, né? Mais de 75%, 80% dos pacientes vão queixar de fadiga também, às vezes é até o sintoma predominante, mais importante e limitante do que a própria dor. Os distúrbios do sono são muito frequentes, então o paciente tem dificuldade para pegar no sono, ele tem um sono muito fragmentado, ele acorda cansado já porque não dormiu bem, e você tem os sintomas cognitivos também. Então é muito frequente o paciente reclamar de dificuldade de atenção, dificuldade de memória, esquecimento. Então esses sintomas são muito frequentes. E os critérios diagnósticos da doença, que são muito mais critérios de classificação, né, utilizados para estudos, mas que acabam sendo usados na prática clínica, os critérios mais novos, eles tentam justamente contemplar esses outros sintomas que são tão importantes além da dor. Então, eles pontuam, por exemplo, numa escala de gravidade, a fadiga, o distúrbio do sono, os sintomas cognitivos, e levam em consideração também os outros sintomas além da dor. Então, na verdade, a fibromialgia é uma síndrome, né? Quer dizer, é uma constelação de sintomas cujo diagnóstico, então, é totalmente clínico, né? A gente não tem, mais uma vez, a gente não tem um exame. A gente vê em pesquisas, né, que existem alterações de ressonância magnética do encéfalo, exames de tomografia de PET-CT, de SPECT, exames de encéfalo do sistema nervoso central que mostram que esses pacientes têm alterações estruturais no cérebro, têm alterações de neurotransmissores, mas são coisas que a gente não faz na prática clínica, né? Mas está bem demonstrado que pacientes com fibromialgia têm essas alterações no sistema nervoso central comparado à população normal. Mas então o diagnóstico, acho que o mais importante é isso, né? Um diagnóstico clínico baseado na história do paciente e que o reumatologista está muito acostumado a fazer esse diagnóstico, né? E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é dos diferenciais, né? Nem toda dor musculoesquelética difusa é sinônimo de fibromialgia. Você tem inúmeras doenças de diferentes especialidades que causam dor crônica
e que são diagnóstico diferencial. Então, é importante que o médico fique atento a isso, né, Provenza? Então, a gente vê, por exemplo, hipotiroidismo manifestando como dor crônica, dor musculoesquelética, a gente vê doenças neurológicas, outras doenças endócrinas e doenças reumatológicas também, né? Então, a gente vê artrites crônicas e tal, que podem muitas vezes confundir, e mais do que isso, podem ser gatilhos para uma fibromialgia que tem ali, né? Então, a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Você não tem que afastar outras doenças para dar um diagnóstico. O paciente, frequentemente, ele tem uma doença inflamatória crônica, por exemplo, um paciente que tem artrite reumatoide, que tem lúpus, são doenças inflamatórias que causam dor. Então, se o paciente, frequentemente, ele tem isso e tem a fibromialgia. E uma coisa vai, tipo, digamos, alimentando a outra, né? Perpetuando a dor crônica. Então, isso é importante também. Perfeito. E a gente tem que lembrar também, dentro do diagnóstico diferencial, que nós temos conversado muito sobre esse assunto, a síndrome da fadiga crônica, que normalmente ela difere um pouquinho da fibromialgia, porque normalmente ela é observada após 6 meses de aparecimento. Demora quase 6 meses para aparecer um quadro que se comporta com muita fadiga, cansaço, alteração de memória. E uma coisa interessante na síndrome da fadiga crônica também é que os pacientes têm alteração importante, por exemplo, como por exemplo, hipotensão postural, a hora de se levantar, com taquicardia, palpitação, sudorese, né? E uma fadiga muito importante. Na síndrome da fadiga crônica, normalmente o que a gente observa é que pacientes toleram muito pouco exercício físico. Diferente da fibromialgia, que também tolera menos, mas na fadiga crônica, os pacientes, após exercitarem, às vezes eles ficam até 24 horas de repouso para poder se recuperar. Então é um pouco diferente da fibromialgia, né? O doutor, só para lembrar aqui, que nós estamos sendo vistos, inclusive, assistido aqui por pessoas da Guatemala também, que mandou aqui. O doutor Daniel Feldman, que é um grande estudioso nesse assunto também, ele nos perguntou, e você já respondeu, a respeito da fibromialgia ser mais uma síndrome do que uma doença, né? E isso é verdade. Nos faltam ainda dados sobre a etiologia, a etiopatogenia da doença para configurá-la como uma doença, né? Então, isso é muito, muito importante. Eu gostaria de saber também um pouquinho, de a gente trocar uma ideia sobre quais são as dificuldades que nós temos hoje na questão da condução do tratamento da fibromialgia, Diogo. Então, como sendo uma síndrome, né? Então a gente tem, você não tem uma etiologia específica definida, você tem um perfil clínico que é muito variado, né? Então, como a gente viu, você tem esses sintomas que eu falei, mas frequentemente o paciente também tem outros sintomas muito generalizados, assim, de diferentes aparelhos e sistemas. Então, é comum o paciente ter, além da fadiga importante, distúrbios do humor, né? Então, é muito frequente. Mais de 50% dos pacientes vão ter depressão, ansiedade ou algum distúrbio do humor. Você tem sintomas inespecíficos como formigamento, parestesias, alteração de hábito intestinal. Então, e isso é variável entre os pacientes. Então, a gente identifica na prática que existem alguns perfis clínicos diferentes de paciente. Tem alguns pacientes que predominam mais a dor, outros predominam mais a fadiga, e o tratamento ele vai acabar sendo influenciado por esses perfis clínicos, né? Então, no tratamento da fibromialgia, eu acho que tem alguns pilares que são importantes. Assim. Primeiro, que é a educação do paciente. Então, é importante que o médico explique para o paciente o que é a doença, o grau de morbidade que ela traz, o grau de incapacidade que ela pode trazer, mas que é uma doença, no final das contas, uma doença benigna, né? Então, a educação do paciente sobre o que é a doença, o perfil crônico dessa doença é fundamental. Né? E aí você entra no tratamento farmacológico e no tratamento não farmacológico, que é extremamente importante. Então, do tratamento não farmacológico, a gente sabe que o que tem melhor evidência clínica de melhora e tudo é a atividade física.
né? E aí a gente entra no primeiro problema do tratamento, que é a adesão à atividade física, né? Então, o paciente muitas vezes tem dificuldade de entender uma doença que não tem um exame que confirme, que não tem um substrato assim, essa é a causa da sua doença. E você dizer que a atividade física vai melhorar, sendo que ele começa a fazer a atividade física, muitas vezes ele piora da dor. Então ele fala, não aguento fazer. Então, essa é uma dificuldade. Você tem que explicar para o paciente que a atividade física é um mecanismo, é uma forma de tratamento que é a médio e longo prazo. Então, nas primeiras semanas, ele pode até piorar um pouco, mas ele deve persistir. Por isso que a educação do paciente é tão importante. Então, a gente tem, acho que o principal problema no tratamento é justamente a adesão. Né? Você tem um tratamento que deve ser multidisciplinar. Então, você tem a parte da atividade física, você tem a parte das medicações, e é um tipo de paciente que frequentemente, como ele é hipersensível, ele é hipervigil, né? Então ele frequentemente tem muitos efeitos colaterais. Ele tem uma evidência de eventos adversos com as medicações maior do que a população normal, porque ele tem a hipersensibilidade. Então, frequentemente, as medicações também não... A adesão fica mais complicada por causa de evento adverso. Então, acaba sendo dificuldades que você tem tanto no tratamento medicamentoso quanto no não medicamentoso. Né? E aí a gente entra também em outras questões, né? Por exemplo, na rede pública, você não tem acesso a todas as medicações, você não consegue ter acesso a um programa de reabilitação importante muitas vezes. Então, são essas dificuldades que a gente acaba tendo no tratamento. Não sei se, Provenza, você tem, como você tem muito paciente, né? O que você acha das suas dificuldades assim, no dia a dia? O que a gente observa é que, a longo prazo, existem até estudos mostrando que após 10 anos de acompanhamento desses pacientes com fibromialgia, cerca de 10 a 15% dos pacientes têm alguma melhora no decorrer desses 10 anos. É impressionante a perda da eficácia dos medicamentos que nós utilizamos a longo prazo. Veja, por exemplo, esses medicamentos antidepressivos, principalmente os medicamentos que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina, eles têm um efeito interessante no começo, mas eles têm uma perda de atividade no decorrer do tratamento, né? Por isso que nós, como essa é uma enfermidade que nós temos que lidar, nós temos que lembrar que a medicina não é uma profissão ou uma profissão de resultados. Essa é a verdade, né? E a gente, com fibromialgia, nós não devemos pensar de uma maneira linear. Ela é extremamente complexa, envolve questões emocionais, envolve questões comportamentais, sociais, e, portanto, as questões biopsicossociais são fundamentais quando nós vamos abordar um paciente com fibromialgia, né? Então, isso aí, realmente, a gente tem que lembrar que é fundamental. Agora, tem questões e perguntas que nós temos que começar a inovar um pouco mais, mas já tem perguntas aqui a respeito do que nós achamos em relação ao canabidiol. Você tem já alguma experiência ou tem lido alguma coisa sobre canabidiol versus tratamento de fibromialgia, Diogo? Então, a gente tem algumas modalidades que estão saindo da literatura, tanto medicamentosas quanto não, que mais novas em relação ao tratamento. Em relação à parte medicamentosa, a gente acho que o que mais desperta atenção aí recentemente realmente são os canabinoides, né, os derivados da cannabis, que há algum tempo já são estudados em outras doenças neurológicas, inclusive como a epilepsia, onde tem uma evidência já mais robusta do que para dor crônica, né? Mas na fibromialgia, a cannabis já é utilizada há algum tempo, aí, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, isso já é usado há bastante tempo, uma grande parcela dos pacientes. Mas se a gente for olhar a literatura, o que a gente tem, assim, qual que é o estado atual do canabinoide em relação o que tem de evidência em relação à fibromialgia? Então, a gente tem uma série de estudos observacionais, né, que são aqueles estudos que foram avaliar pacientes que utilizaram
mas que não são estudos que compararam com placebo, né? O ideal do estudo para você dizer, ter certeza que uma droga funciona ou não é a comparação com placebo, né? Se a gente pegar aí a história das vacinas, a gente vê isso, né? Acho que a coisa das vacinas ficou bem claro para a população a importância desse tipo de estudo. Então, se a gente for olhar os ensaios clínicos controlados por placebo para fibromialgia, a gente ainda tem muito pouco. Né? A gente tem 2 estudos principais que mostraram algum benefício da cannabis, mas são estudos ainda pequenos e que mostraram algum benefício da cannabis para dor, mas em termos de qualidade de vida, então, mas ainda é controverso. Você tem uma série de estudos pequenos mostrando algum benefício, mas quando a gente vai para estudos controlados, mesmo os estudos que vão responder a nossa pergunta, a gente tem ainda uma evidência questionável. Então, na prática, o que a gente faz? A gente ainda carece de mais evidências que devem sair aí nos próximos meses, em relação à cannabis, em próximos meses, próximos anos, e que talvez respondam à nossa pergunta. Que na prática o que a gente tem feito é usar a cannabis como mais uma opção naqueles pacientes mais refratários. Né? Então a gente tem alguns dados já de segurança, existem efeitos colaterais que podem ser limitantes com os canabinoides. Né? E o grande problema da cannabis também é que você não tem assim uma posologia definida da droga, né, da medicação. Qual a dose ideal? Então, tudo ainda é um pouco nebuloso nessa questão do canabinoide. Então, a gente ainda falta descobrir qual é o melhor composto, qual é a melhor forma de administrar, qual a dose ideal. E, como todas as drogas em fibromialgia, você tem muita variabilidade. Tem alguns pacientes que têm um pouco mais de efeito colateral, outros menos, mais efeito benéfico, outros menos, em dor ou qualidade de vida. Então, a gente ainda não tem ainda uma evidência tão robusta para o canabinoide. Então, na prática, o que eu tenho feito é usar nos pacientes mais refratários. Assim. E alguns com alguma resposta, outros não, como a gente vê com a maioria das medicações. Né? Eu tenho feito a mesma coisa também, tenho procurado ter a minha experiência com canabidiol, mas você citou numa coisa muito importante, não é a primeira escolha. Normalmente eu introduzo com bastante cuidado, não só em termos de posologia, como também eu procuro evitar concomitância com os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, porque os efeitos colaterais são um pouco maiores, né? Então, mas a gente tem que ter a experiência. Eu acho assim até que os nossos colegas reumatologistas poderiam começar a ter aí cada um a sua experiência. Agora nós já temos o canabidiol aprovado no Brasil, já tem nas farmácias, né? Tanto nas farmácias aqui como também para importação também. Então é uma alternativa, porque na verdade nós carecemos aí, praticamente nós não temos muito um arsenal terapêutico tão grande para essa enfermidade. Mas nós temos aqui uma pergunta interessante também, que é uma pergunta da nossa presidente, a doutora Nafisi, tão carinhosamente nos convidou para participar dessa live aqui. Quero agradecer o convite e parabenizá-la pelo brilhante trabalho que tem feito na Sociedade Paulista de Reumatologia. Ela nos pergunta um pouquinho sobre estimulação transcraniana. Você tem alguma experiência? Então, a estimulação transcraniana ela está dentro dessas novas modalidades, possíveis novas modalidades terapêuticas, no caso não farmacológica. Né? Então, a literatura ela mostra algum benefício, né? Você tem alguns estudos, até alguns estudos bem recentes. Você tem a estimulação transcraniana tanto elétrica quanto a magnética. Né? Então, você tem o objetivo desse tratamento, são algumas sessões da estimulação, onde você faz uma neuromodulação cerebral. Você promoveria uma neuroplasticidade naquelas áreas que controlam a dor. Então, esse é o objetivo do tratamento. E algumas evidências mostram que melhoraria a dor, melhora a fadiga e pode melhorar também a qualidade de vida. Então, existem algumas evidências nesse sentido. São estudos pequenos e estudos de curto prazo, né? Como a maioria dos tratamentos em fibromialgia, mesmo as medicações, como o Provença já comentou, né? Que muitas perdem o efeito a longo prazo. Então, a gente tem alguma evidência da eletroestimulação com benefício, sim, nesses pacientes com dor crônica, mas a gente tem pouco tempo de seguimento desses pacientes. Né? Quanto tempo isso vai durar? Em geral, eles fazem por 8, 12 semanas,
Então, a gente não sabe muito o efeito disso a longo prazo. Qual que é a vantagem da eletroestimulação? É um procedimento praticamente isento de eventos adversos. Assim. Então, ele é bem seguro. Né? Você tem algumas contraindicações, poucas também, paciente que tem epilepsia, etc. Mas é um procedimento relativamente bem seguro. Lá no HC, a gente tem feito, principalmente para estudar fadiga. Existe um grupo lá que está estudando eletroestimulação para fadiga em pacientes com o Dr. Samuel, lá que está fazendo essa linha de pesquisa em fadiga de doenças autoimunes. Então, ele já estudou em miopatias, ele já estudou em lúpus. A gente vai fazer agora em artrite reumatoide e fadiga também, fadiga crônica. Então, a gente vai... e existe, já mostrou alguma evidência, mas também assim de curto prazo, que esses pacientes tiveram benefício para fadiga, principalmente para fadiga, com a eletroestimulação. Então, Perfeito. existe uma evidência boa nesse sentido, promissora, mas a gente ainda carece de evidência forte. Né? Tanto é também que nós temos poucos profissionais na área que possam também atender esse público tão grande que nós temos aí de pacientes. Né? Diogo, a respeito de intervenção na questão nutricional, o doutor Marcelo Pinheiro, o ex-presidente e sempre presidente, nosso querido amigo, ele nos pergunta aqui se você tem alguma coisa sobre a intolerância ao glúten não celíaco. Né? Uhum. Se tem algum estudo tentando demonstrar que quando nós usamos a dieta praticamente pobre em glúten ou ausente de glúten, poderia ter alguma interferência nos mecanismos de percepção de dor. Então, há alguns anos atrás estava super na moda, né, estudar isso, e vários trabalhos saíram, inclusive teve ensaio clínico, né, trabalho bem feito, publicado no Arthritis, que é uma revista bem importante para a gente na reumatologia, mostrando justamente isso. Né? Então, a dieta com glúten, o potencial pró-inflamatório da dieta com glúten poderia piorar a dor, né, ser um fator perpetuante de dor crônica nesses pacientes. A gente sabe que, embora a fibromialgia não seja uma doença inflamatória por si só, existe alguma alteração aí inflamatória subjacente, embora não intensa como uma doença inflamatória típica. Né? Então, a ideia é que você tirar o glúten, você reduziria esse componente inflamatório. E existem alguns estudos mostrando que sim, que a dieta com glúten também a curto prazo houve melhora dos parâmetros de dor, dos questionários de dor nos pacientes com fibromialgia. Mesmo naqueles pacientes que não tinham doença celíaca confirmada, né? Porque o paciente ele pode eventualmente não ter a biópsia de doença celíaca e tal, mas ele tem resposta terapêutica com a retirada do glúten. Ele tem sintoma e resposta, que é o que a gente chama de intolerância não celíaca, né, ao glúten. Então, esses pacientes também podem ter algum benefício. Só que, mais uma vez, né, isso é evidência ainda, não é uma evidência robusta, não é uma definição ainda de conduta, ainda é uma coisa controversa. A gente fez um trabalho lá no HC de ver a frequência de celíaca e intolerância não celíaca ao glúten nos pacientes do ambulatório. E a gente encontrou uma frequência, assim, um paciente baixíssima a gente não fez a dieta com glúten, vai ser o próximo passo, mas assim, a frequência de intolerância não celíaca ao glúten nesses pacientes, na nossa população, foi muito baixa. Então, não sei se nesses pacientes que não têm a doença em si, se teria algum benefício, né, a tirada do glúten. A gente vê que alguns pacientes já chegam no consultório falando, tirei o glúten. E parece que melhorou. Né? Outros falam que, não, tirei, mas não adiantou nada. Então, mais uma vez, é uma coisa ainda meio nebulosa. A gente não sabe direito, mas é uma possibilidade. Né? Mas em que tipo de paciente também a gente não sabe direito. Perfeito. Eu vou participar de uma banca de teses amanhã sobre fibromialgia. Muito interessante, não vou falar muito sobre a tese porque também não posso ainda, né? Mas eu consegui alguns dados interessantes. É um estudo transversal
com praticamente 2.600 pacientes com fibromialgia. É um estudo enorme, né? E uma coisa interessante em fibromialgia é que cerca de 95% dos pacientes com fibromialgia apresentam concomitância de outras enfermidades ou outras situações clínicas que estão acompanhando o paciente fibromialgico, né? Por que eu estou citando essa situação? É que, como nós estamos falando de tratamento, eu quero lembrar sempre aos colegas que nós precisamos sempre analisar o doente sob o ponto de vista para verificar se não tem gatilhos, né, que possam estar agravando o estado clínico da fibromialgia ou o estado clínico da dor, né? Quais são as situações como tendinite, bursite, artrose, artrite reumatoide, tem uma série de enfermidades que acompanham, e nessa tese a doutoranda lista todas as doenças que acompanham a fibromialgia, né? Então, são aquelas situações que promovem a piora do paciente fibromialgia, cerca de 95%, né? E por falar em tratamento, né? Nesse trabalho também que eu acabei de ler, né? 33% ainda dos pacientes com fibromialgia são tratados com anti-inflamatórios não hormonais, né? E 13% ainda estão tomando corticoide para a fibromialgia. Então, essa preocupação é uma preocupação que cabe a nós, reumatologistas, ficarmos atentos para poder orientar melhor esses nossos pacientes, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre, vamos entrar também um pouquinho na área física, né? Ou na medicina que pode ser complementar ao que nós estamos fazendo. O que você acha da acupuntura no tratamento dos pacientes fibromialgicos? A acupuntura, ela tem existem alguns estudos mostrando o benefício, né? Então você tem vários estudos mostrando que existe um benefício da acupuntura, da eletroacupuntura, mas mais uma vez é aquilo, né? Você tem pouco tempo de segmento. Então ela é uma opção a mais, sim. A gente pode utilizar, a gente usa frequentemente a acupuntura como um coadjuvante no tratamento. É uma das formas de tratamento não medicamentosa que a gente pode utilizar. Eu uso algumas vezes, o paciente tem uma resposta, mas é aquela coisa, é de curto prazo, né? Se ele para de fazer acupuntura, ele tende a perder o efeito, né? É o que a gente vê nos estudos e na prática também. Então, eu acho que o mais importante é assim, você lembrar a atividade física é o pilar. E aí você acrescenta outras coisas a isso, né? Então, a acupuntura, a terapia cognitivo-comportamental, né, para vários pacientes vai super bem. Outras terapias de meditação, de relaxamento, a eletroestimulação, como eu falei, se possível. Enfim, você acaba agregando outras coisas, mas a atividade física eu acho que é fundamental. E a atividade física tem um trabalho recente que mostrou que eram pacientes que foram acompanhados por até 9 anos com atividade física, um programa de atividade física de 2, 3 vezes por semana versus uma população que fazia o habitual. E eles mostraram que esses pacientes mesmo esses pacientes que fizeram a longo prazo, eles mantinham um benefício, algum grau de benefício a longo prazo. Então, mostrando que a atividade física realmente, talvez, até a longo prazo, a gente tem a melhor evidência de tratamento, né? Então, é fundamental a atividade física regular. E a gente vê frequentemente pacientes que aderem, né, no consultório, eles falam que realmente sentem o paciente sente o benefício, né? Ele sente uma melhora e quando ele para, ele volta a piorar. Então, isso é uma queixa bem recorrente no consultório. Então, você vê que realmente existe um benefício da atividade física e que ele não é tão a curto prazo, né? Mas é isso, basicamente. Entre exercícios anaeróbicos e aeróbicos, alguma diferença você vê nisso ou não? Você pode indicar tanto o exercício aeróbico, né, o que tem melhor evidência, o aeróbico e o fortalecimento muscular, né? Em geral, a gente prefere ter uma evidência um pouco melhor que o aeróbico, né? A atividade aeróbica ela tem um papel mais importante, porque não só
a questão tem a questão do condicionamento físico, que para o sistema nervoso autônomo desses pacientes é bem importante. Frequentemente eles têm desautonomia, intolerância ao exercício, a fadiga e tal. Então, o aeróbico acaba tendo uma evidência melhor. Mas o fortalecimento, se o paciente eventualmente conseguir até combinar as duas formas de tratamento, também são bem importantes, né? Então, em geral, a gente prefere. E pode ser tanto exercício, por exemplo. Acho que é importante a gente combinar isso com a preferência do paciente, né? Então, dentre as modalidades que tem, qual que o paciente gosta mais? Pode ser tanto exercício em terra quanto em água, né? Então, você tem que combinar aí a vantagem terapêutica do exercício com a preferência do paciente. No caso de uma paciente que está pretendendo engravidar ou engravida, né? Como fazer com o tratamento dessas pacientes, né? Se já é difícil, agora juntamente com a gravidez, o que você pensa sobre isso? Eu acho que assim, na paciente que quer engravidar ou na gestante que já chega para você tem que, acho que é o tipo de paciente que você mais tem que enfatizar o tratamento não farmacológico, né? Quanto menos droga você usar na gestante, melhor. Né? A gente tem algumas drogas que são mais seguras que outras, né? Então, eventualmente, você usar algumas medicações, por exemplo, a gente tende a evitar na gestante as medicações duais, né? Então, a duloxetina, os antidepressivos duais, que podem até aumentar o risco de eclâmpsia, de hipertensão durante a gestação. Então, a gente tende a preferir as medicações que a gente tem mais experiência, as mais antigas, né? Então, inibidores seletivos da recaptação, tricíclicos, se você tiver que usar, mas preferencialmente enfatizar nessa o tratamento não medicamentoso, né? A pregabalina, gabapentina, você até pode usar, mas como uma opção assim mais secundária, porque você pode ter problemas, existem alguns relatos de problemas de teratogenicidade com anticonvulsivantes, né? Então, acaba usando em último caso. Então, se eu tiver que usar alguma medicação, eu tendo a preferir os seletivos, tipo fluoxetina, por exemplo, ou os tricíclicos na gestante, né? Só voltar um pouquinho para trás, na questão lá do diagnóstico, tem uma pergunta aqui sobre: tem algum valor diagnóstico a termografia? Olha, eu tenho muito pouca experiência com a termografia, mas existem alguns estudos que mostram, né, que você, embora ela não tenha uma especificidade, né, você juntando com a clínica, ela teria um valor diagnóstico. Mas eu tenho bem pouca experiência, não sei se você tem mais experiência, Provenza, mas na prática a gente acaba não usando, né, de rotina. Nós temos até um posicionamento da Sociedade Brasileira de Reumatologia a respeito de termografia no diagnóstico da fibromialgia. Realmente não existem ainda trabalhos que possam colaborar no diagnóstico com esse meio. Outra coisa interessante, que eu também já li alguns trabalhos a respeito de utilização no tratamento do paciente fibromiálgico com câmara hiperbárica. Você já ouviu também? Sim. Alguns anos atrás nós teve tivemos um trabalho... um probleminha aqui com... Você conseguiu me ouvir, Diogo? Com áudio? Consegui, a câmera hiperbárica, né? Isso, perfeito. Isso. Então, existe... Tenho a impressão que nós tivemos um probleminha. Acho que o Instagram deve ter derrubado a nossa live. Só um instantinho que eu quero ver se eu consigo fazer entrar novamente. Vamos lá. Bom, vamos pedir para o doutor Diogo procurar entrar novamente aqui, por favor. Opa! Oi, Provença. Aconteceu alguma coisa aqui mas eu estava pedindo para entrar, acho que você não estava conseguindo ver. Algum problema. Parece que o Instagram teve aí
Problemas. Não foi problema nem da sua comunicação, nem da minha, foi do próprio Instagram. Instagram. Mas ainda perdemos 5 minutinhos aí, não tem problema nenhum, que a gente recupera aqui. Vai dar tudo certo, né? É assim mesmo, é normal, né? Faz parte. Faz parte aí. Mas, voltando aqui a conversar um pouquinho, eu acho assim, você estava falando sobre a câmara hiperbárica. Eu acho que aí foi que houve Foi uma aí. queda ali. Então, a câmara hiperbárica, alguns anos atrás, teve um estudo pequeno que mostrou que tinha um benefício. A câmara hiperbárica, o paciente fica dentro de uma câmara mesmo, onde ele fica com oxigênio a 100%, né? Existem alguns benefícios de câmara hiperbárica, por exemplo, para tratamento de várias doenças, né? Então, doenças inflamatórias, úlceras crônicas, por exemplo, é utilizado isso porque ele tem um poder anti-inflamatório e analgésico. Então, a ideia seria essa na fibromialgia. Então, existem alguns trabalhos novos mostrando que tem um benefício, né? Que você poderia melhorar a qualidade de vida e diminuir dor. Pacientes que fazem algumas sessões de câmara hiperbárica, em geral, são várias sessões, eles recomendam assim os trabalhos com 20 até mais sessões, que o paciente faz e você teve um benefício ali ao longo de 4, 6 semanas de acompanhamento de redução de dor. Mas, novamente, né, a questão é uma coisa relativamente recente, mais estudos precisam confirmar isso, e também a câmara hiperbárica tem a questão do acesso, né? Não é todo lugar que vai ter, é difícil de você ter acesso, geralmente são ambientes hospitalares e tal. Mas Perfeito. existe uma evidência nova nesse sentido também. Agora, saindo um pouquinho, eu acho que muitos gostariam, sobretudo os pacientes, gostariam de ouvir um pouquinho, tanto você quanto eu aqui também, a respeito o que dificulta o tratamento e a adesão do paciente ao tratamento com o reumatologista ou com o clínico, enfim. O que você imagina? Qual que é a dificuldade que existe na adesão do tratamento desses pacientes com fibromialgia? Porque, na verdade, o que ocorre é uma decepção mútua, tanto de um lado quanto do outro. Chega um determinado momento que a decepção é grande. Os resultados que a gente gostaria de atingir, que a gente almejava, a gente não consegue. Esse eu acho um dos pontos. Mas onde você acha que a gente poderia melhorar? Onde está o problema dessa falta de adesão? Eu acho que tem alguns pontos importantes aí, como a gente já comentou. Primeiro, a questão da multidisciplinaridade. Então, é um paciente que precisa ter adesão, né? E aí entra várias questões em relação a melhorar a adesão, na educação do paciente, a relação médico-paciente. Então, tem a questão da adesão, né? Tem a questão dos eventos adversos com as medicações, e aí, muitas vezes, o paciente fica trocando de medicação e tal, então isso dificulta também o tratamento. E eu acho que tem muito a questão de comorbidades também, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o paciente que tem fibromialgia, mas, de repente, tem o paciente que tem mais comorbidades, tem mais transtornos psiquiátricos associados, porque distúrbios do humor a gente sabe que são bem frequentes. Então, o paciente que tem mais outras doenças que ficam perpetuando a dor dele são pacientes mais difíceis de tratar, né? Então, é muito mais difícil o paciente aderir ao tratamento e a resposta terapêutica é mais difícil de tratar mesmo. Então, essa é uma dificuldade. E tem a questão também do paciente, da relação médico-paciente. Eu acho que o médico entender que a fibromialgia, eu acho que a gente vê isso muito, ainda, embora hoje em dia menos, mas eu acho que tem ainda muito preconceito em relação à doença, muita dificuldade de entendimento em relação à doença por parte da comunidade médica mesmo, né? E acho que os reumatologistas, inclusive entre reumatologistas, a gente vê isso, mas acho que quanto mais a gente educar a educação médica e do próprio paciente, acho que isso tende a melhorar com o tempo. Acho que já foi muito pior, mas tem isso, né? A questão da relação médico-paciente. Faz muita diferença a relação médico-paciente na hora da adesão ao tratamento e da resposta. Acho que é bem importante isso, né? Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que o modelo
o modelo biomédico ensinado nas escolas médicas, ele muitas vezes ele fica insuficiente para um entendimento amplo de uma doença tão complexa quanto a fibromialgia. Você acha isso também? Eu concordo. Eu acho que a gente não é preparado na faculdade, já lá do começo, né, para a questão biopsicossocial, né, que você comentou anteriormente. Porque eu acho que na fibromialgia, essa questão é fundamental. Então, a gente tem muita coisa de, vamos dar remédio. A gente tem muito isso, né? A causa, vamos tratar a causa. Na fibromialgia, muitas vezes, esse raciocínio ele não funciona, ou ele não é suficiente. Né? Você tem que ter uma visão mais global do paciente, uma questão mais ampla em relação a questões biopsicossociais, né? Não só o biológico, não só ali a medicação e tal. Eu acho que essa é uma dificuldade que o médico tem, né? E que a gente tem que justamente tentar melhorar isso aí. Então, acho que coisas como a gente está fazendo aqui, essa live, por exemplo, é justamente tentando reforçar esses aspectos, né, que são importantes. E a gente tem conversado muito e falado sempre a importância que tem a questão da resiliência, né? A resiliência, na verdade, é a capacidade de você se recuperar e manter uma vida plena, mesmo na presença de dor. Uhum. Mas, se nós conseguirmos, como médicos, aliviar a dor do paciente, ele consegue ter um nível de resiliência maior. Uhum. E, portanto, ele consegue ter uma vida com qualidade melhor. Resiliência, tem até um questionário sobre resiliência, que tem 25 questões, é extremamente interessante, né? Não muito prático de você aplicar no dia a dia, mas a resiliência é uma coisa importante, né? Eu queria até... Pois não. Não, eu ia comentar que justamente das questões do paciente com fibromialgia é a baixa resiliência, né? A capacidade de enfrentar o estresse baixa, de elaborar o estresse. Então, isso é uma das dificuldades. E aí, por exemplo, entra o papel da terapia cognitivo-comportamental, que ajuda nesse sentido, né? Que é uma das formas de tratar também. Eu queria, nós já estamos quase chegando aqui ao fim. Ao final. Ao final, eu só Passa queria rápido, né? Passa muito rápido, né? Muito rápido. Eu acho que eu estava lendo sobre, eu gosto muito de quem publica, que é o Daniel Klopp, que escreve muito, é um dos que mais escreve sobre fibromialgia, e ele colocou que eu queria passar isso para todos que estão nos ouvindo, os chamados 10 mandamentos. Eu acho que você deve conhecer, mas não custa a gente lembrar os 10 mandamentos que eu achei interessante, que eu queria só repetir aqui. O primeiro dos mandamentos seria legitimar a doença. Ela existe. Número 2, fazer um diagnóstico rápido, porque os doentes demoram de 2 a 3 anos para conseguir o diagnóstico e normalmente passam com 4, 5 médicos em média para poder chegar no diagnóstico. Então, o segundo ponto importante seria o diagnóstico rápido. A terceira, você falou muito bem até agora, educação do paciente, que é a número 3. A número 4 é o tratamento. Nós temos que procurar fazer um tratamento, avaliar os sintomas de uma maneira individual. Muitas vezes você tem um paciente com fibromialgia e acha que tem que tratar o paciente com inibidor de recaptação de serotonina, noradrenalina, e esquece que ele está com uma tendinite, uma bursite de ombro, uma osteoartrite que está incomodando. Esse paciente não vai melhorar. Nós temos que tratar algumas outras patologias daquelas 95% que eu citei. É importante isso também. Usar medicamentos de classes diferentes. Muitas vezes essa associação de medicamentos com classes diferentes funciona bem. Melhorar a funcionalidade através dos exercícios, de técnicas de amplitude de movimento, etc. Paciência e observar muito esses pacientes, né? Modelos inovadores e, por último, que eu acho que isso aqui vale para nós aqui, educar a si mesmo, né? Isso é extremamente importante. Eu queria também, só para dando aí a finalizar, acabei de ler um artigo publicado agora, esse ano. A gente está sempre em busca de um
de um marcador biológico. Então, quer dizer, toda vez a gente pergunta o que eu posso, qual é o exame que eu posso fazer, e existe uma quantidade imensa de trabalhos em relação à tentativa de detectar aí marcadores biológicos, né? E teve um trabalho agora publicado na revista PEN, que é do Hospital da Karolinska, do Departamento de Neurocirurgia, em Estocolmo, na Suécia, que já vislumbra aí um gene da proteína translocadora de uma substância que regula o glutamato e também regula o GABA também na questão da percepção da dor. Então, começam a aparecer alguns marcadores, né? E eu acho interessante a gente lembrar que virão aí. Eu acho que logo, logo, mas eu acho que isso é apenas uma contribuição aí que a gente vai ter no diagnóstico, né? De qualquer maneira, eu queria primeiro pedir a você se você quer fazer algumas considerações finais antes da gente terminar. Eu queria mais uma vez a gente agradecer, né, pela oportunidade de a gente conversar aqui. Foi um prazer imenso conversar com o Provenza, que é um professor no assunto. E a gente tinha um monte de perguntas que não dá para responder todas, infelizmente, mas eu acho que a mensagem principal é justamente disso, né? De como fazer o diagnóstico, do quadro clínico mais importante e das modalidades de tratamento mais importantes. É a mensagem de justamente passar essa questão do biopsicossocial na doença, né? Que não é uma doença simples, né? E que mais que isso, o que o Provenza falou, é uma doença que realmente ela existe, né? Ela não é uma doença psiquiátrica, não é uma doença da cabeça do indivíduo, que a gente vê muito isso. Então, existe uma evidências definitivas sobre a fisiopatologia da doença. A gente precisa cada vez entender mais por causa da complexidade. Mas eu acho que a gente está num caminho bom, a gente está melhorando em termos de educação, tanto do paciente quanto do médico. Então, acho que é ótima essa discussão. Muito obrigado também, Diogo, pela sua participação, brilhante participação. É tão gostoso ver a simplicidade que você fala e com tanta propriedade. Eu fico muito feliz de ver. Tenho certeza que todos aproveitaram bastante essa nossa reunião de hoje, né? Agradecer a nossa presidente, a Anafis, o Fábio Genin, que também se esmerou aí para também que as coisas saíssem tudo bem, né? E agradecer, sobretudo, aí a Sociedade Paulista de Reumatologia por essa oportunidade. Estaremos aí logo, logo de volta para um segundo round. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite e uma boa semana. Boa noite a todos. Um abraço.